Olha, o Conselho de Administração da Petrobras vai se reunir ainda nesta segunda-feira para confirmar o nome de Caio Paes de Andrade para a presidência da estatal. Ele já foi aprovado pelo Conselho de Elegibilidade na última sexta-feira e para falar sobre mais essa troca no comando da estatal, a gente entrevista agora o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o Pedro Rodrigues, sócio do Centro Brasileiro. Tudo bem, Pedro? Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. A grande pergunta é se essa troca vai provocar alguma consequência na política de preços da Petrobras. Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Olha, eu não acho que a troca por si só vai provocar uma mudança na política de preço, né? Apesar das pessoas, o mercado às vezes acha que a troca do presidente é consequência, o presidente Bolsonaro ou o governo intervir na Petrobras, mas de fato isso nunca aconteceu. E para mudar a política de preço, não é trocando o presidente que essa política vai ser modificada. Para mudar a política de preço precisa de uma ginástica legislativa muito maior, dentre elas a mudança da lei das estatais, do estatuto da própria Petrobras, modificações na lei das SA, ou seja, não é tão simples mudar a política de preço que a gente tem hoje e a troca do presidente esse não é o caminho. Bom, agora as perguntas dos nossos comentaristas. Temos aqui conosco o Roberto Mota, o Ricardo Salles, a Amanda Klein. Começamos por você, Roberto Mota. Roberto. Bom dia, Pedro. Parece que existe uma percepção da administração da Petrobras que ela não poderia ter uma ação proativa nessa questão do preço dos combustíveis na busca por uma solução. A pergunta é, existe essa percepção e você concorda que ela está correta? Olha, Roberto, eu acho que essa percepção por parte da diretoria, do próprio conselho da empresa, eu acho que ela não existe, porque como eu coloquei, não é somente mudando a diretoria ou mudando o conselho ou mudando a presidência que essa política de preço vai se alterar. A gente teve a lei das estatais em 2016, principalmente, que determinou que os administradores têm certas responsabilidades fiduciárias com a empresa. Então, se eles mudarem essa política de preço, a Petrobras começar a ter prejuízo, por exemplo, a gente vai lembrar lá em 2014 aquela política da ex-presidente Dilma, hoje o CPF, essas pessoas são responsabilizadas, são as pessoas físicas. Então, eu acho que a percepção, isso que você está colocando é muito maior de partes do mercado, parte da sociedade, do que da própria empresa. Eu acredito que a empresa saiba como funcionam essas regras hoje, que não é simplesmente trocando, ou o conselho querendo mudar, ou a própria diretoria querendo mudar a política de preço, que isso vai acontecer. Como eu coloquei anteriormente, é uma ginástica legislativa muito maior. Diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues, a pergunta agora de Amanda Klein. Bom dia, Pedro. É interessante esses pontos que você coloca, porque, no fim, até o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, já tinha sinalizado com essa possível mudança na lei das estatais. Há todo um arcabouço institucional que protege a Petrobras, o compliance, as regras de governança internas e também a lei das estatais e a lei das SAs, às quais você se referiu. Mas, em última instância, o novo presidente, como Caio Paes de Andrade, por exemplo, poderia segurar ou congelar esses preços durante os pouco mais de 3 meses que faltam até a eleição, porque parece ser essa a intenção do presidente Bolsonaro, ter algum presidente lá que efetivamente não aumente o preço nem de gasolina nem de diesel até outubro. Olha, Amanda, a Petrobras não é decisão somente do presidente mudar os preços, aumentar ou diminuir os preços. Vale a gente lembrar que mesmo quando o antigo presidente, que se demitiu, o Zé Mauro, estava lá na empresa, a Petrobras ficou mais de 100 dias sem atualizar, sem aumentar ou sem diminuir os preços, e mesmo o preço do petróleo tendo subido, e o câmbio também tendo subido. Chegou no momento ela foi preciso aumentar. Então, eu não acho que seja decisão somente do presidente, somente do Caio Paes de Andrade ou do Zé Mauro Coelho ou de qualquer outro presidente. A Petrobras, como eu coloquei, tem o conselho, tem a diretoria, tem regras internas da empresa de compliance e governança que aprovam essa subida de preço, até para que o próprio administrador, o CEO ou outras pessoas não sejam responsabilizadas por estar congelando o preço, como você colocou. Então, o preço hoje do petróleo está muito volátil, o câmbio também está muito volátil, então vai depender, eu acho que mais do cenário internacional, de como esse preço vai se comportar, do que da decisão do presidente individualmente, vamos colocar assim, da decisão do CEO ou do interesse ou do que o presidente da República ou o governo queira. Como eu coloquei, eu acho que o problema é mais complexo do que simplesmente a decisão de uma ou de duas pessoas. Pergunta agora de Ricardo Salles. Salles.
Pedro, bom dia. Como é que você vê o fato de que em torno de 70%, 80% de toda a produção, refino e distribuição aqui no Brasil ter origem exclusivamente aqui, no nosso país? Portanto, custos em dólar de extração, custos em real de extração, custos em real de refino e custos em real de distribuição. E só cerca de 20%, 30% são importados. Por que nós teríamos, mesmo da parte brasileira do custo, que manter uma paridade internacional, se é essa mesma a situação? Olha, Ricardo, como você colocou, a gente tem 70%, na média, no diesel, por exemplo, que é o maior problema, que o volume é mais alto, a gente importa em torno de 30%. Então, o problema de você começar a precificar, como você colocou, pelo custo, ou seja, ou até mesmo na paridade exportação, como alguns colocam, é que você corre o risco de faltar combustível e faltar produto no Brasil. Você ocorre o desabastecimento, exatamente pelo motivo que você colocou. Nós importamos derivados de petróleo. Apesar da gente ter 70% ainda produzido e refinado aqui, com custos brasileiros, os importadores não sentem segurança econômica e jurídica se a Petrobras começar a vender abaixo do custo, abaixo desse custo de importação, e corre o risco da gente ter desabastecimento, já que a gente precisa dos importadores privados. Então, para a gente conseguir ter o preço atrelado à exportação, e o que significaria isso? Significaria o preço menos o frete, menos o seguro desse produto. Para isso acontecer, a gente precisa aumentar a nossa capacidade de refino e sermos exportadores de derivados, e não importadores como somos hoje. Isso acho que é um projeto que o Brasil deveria olhar para longo prazo, principalmente o desinvestimento da Petrobras na área de refino, trazendo mais agentes privados. O Brasil está sendo cada vez mais um grande produtor de óleo, então faz todo sentido nós sermos maiores, termos uma capacidade de refino maior e não ficar na mão da Petrobras 100% praticamente, como a gente ficou durante anos e fica ainda hoje. E Pedro, o presidente diz que, se eleito, Caio Andrade deve fazer para ele uma radiografia da empresa. A Petrobras é pouco transparente com o governo, é preciso entender melhor o funcionamento da estatal, inclusive com relação à conduta de preços. E para finalizar, você concorda que, apesar de estatal, a empresa age como privatizada e é a favor da privatização? Seria bom para o Brasil? Olha, eu acho que o presidente tem todo o direito, de pedir ao presidente da empresa, ele como controlador, como representante do controlador, informações, mais transparência, principalmente que o papel da Petrobras acaba sendo um papel muito influenciador da sociedade, principalmente nesse momento, que o preço do petróleo está muito alto e ela como grande monopolista do setor. Agora, o que a gente vê hoje é que a Petrobras ela virou um Frankenstein. Ela não é nem uma empresa estatal, nem é uma empresa privada. Ela é uma sociedade de economia mista que horas tira o cartão do bolso de estatal e horas tira o cartão do bolso de empresa privada. Eu acho que isso que a gente tem que olhar com mais cuidado, porque não dá para a gente ter uma empresa de sociedade de economia mista que tem um monopólio de um setor tão importante como o setor de refino no Brasil. Não dá para a gente ter uma sociedade de economia mista, como a gente colocou, que também é olhada como uma estatal que precisa realizar políticas públicas. Então, eu acho que essa Petrobras em cima do muro é que causa todo esse problema que a gente está tendo. Se a gente acha que a empresa não tem transparência, ou que tipo de política de preço a empresa está usando. Então, na minha opinião, privatizar a Petrobras é um dos caminhos. Eu acho que deve ser olhado, sim. Eu acho que o Congresso deve discutir isso aí no próximo governo ou no próximo mandato do presidente ou para frente. Acho que a sociedade brasileira já chegou a um certo nível de maturidade com relação à privatização que cabe essa discussão e, sem dúvida, para o setor de petróleo, de combustíveis, e para o consumidor brasileiro, isso vai ser muito importante e vai representar no longo prazo queda nos preços e mais transparência e mais compreensão de como funciona o mercado de petróleo no Brasil. Pedro Rodrigues, do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Boa semana. Obrigado, um prazer estar sempre aqui com vocês.